No final de ano, em dezembro, nós lembramos um ano da morte de Mão de Onça, completado agora dia 21 de dezembro, e ontem, dia 29 de dezembro, marcaram os 2 anos da morte de Pelé, o rei do futebol. E esses dois personagens fazem parte do vídeo de hoje. Pelé é, claro, o protagonista, Mão de Onça participou. Você vai entender como depois do vídeo. Olá, amigos do Manto Juventino. Juventus Atômico. Amigos e amigas do Manto Juventino, estamos aqui para mais um vídeo e hoje é o último vídeo do ano. O nosso tema de hoje são os gols que o Pelé marcou em cima do Juventus, né? Quantos foram, quando foram, quanto tempo ele demorou para chegar ao número que ele chegou de gols marcados em cima do Juventus, né? E o Pelé faz parte da história do Juventus, mesmo nunca tendo jogado, mesmo tendo sido um carrasco, um algoz. É um privilégio meio estranho, né, ter isso no currículo, ter tomado o gol mais bonito, né, supostamente, da carreira do Edson Arantes do Nascimento, mas que time teria o privilégio de ter uma história dessa para colocar no seu currículo, não é verdade? Vamos então contar a história dos gols do Pelé. E começamos com o dia em que o Juventus conheceu o Rei Pelé, na Vila Belmiro, no dia 29 de setembro de 1957. Vitória santista por 6-1, e um dos gols da goleada foi marcado pelo Pelé. Então nesse jogo saiu o primeiro gol do Pelé e foi de pênalti. Essa foi então a primeira vez que o Pelé balançou as redes em cima do moleque travesso. No Campeonato Paulista de 58, o Santos já tinha Pelé no ataque como titular absoluto, e na visita à Rua Javari no dia 20 de julho de 58, 2-0 para o Santos, com mais um gol marcado por Pelé. No jogo do retorno com o mando do Santos, uma goleada por 7-1, e o Pelé marcou seu primeiro hat-trick, 3 gols de Pelé contra o Juventus no dia 9 de dezembro de 1958. Repare que foi no quarto jogo, olha só, nós estamos no quarto jogo da história do Pelé contra o Juventus e já saiu o famoso e icônico gol. Exatamente, foi na quarta partida, no quarto encontro entre Pelé e Juventus, que saiu o famoso e icônico gol mais bonito da carreira de Pelé, 4-0 para o Santos na Rua Javari, no dia 2 de agosto de 1959. Esse gol não tem imagem, só tem uma recriação por computação gráfica. Eu prefiro ficar com os relatos. Às vezes os relatos são mais bacanas, mais saborosos do que as imagens computadorizadas. Nesse caso, eu fico com as memórias orais das pessoas que realmente assistiram. E o endiabrado Pelé ainda marcou mais 2 gols na goleada por 5-1 no mesmo Campeonato Paulista de 59, no dia 11 de novembro. O confronto seguinte foi no Campeonato Paulista de 60, no dia 15 de setembro, mais uma goleada do Santos, 5-2, mais 3 gols de Pelé. Pelé marcou mais 2 vezes na vitória do Santos por 3-1 na Rua Javari, no dia 24 de setembro de 1960. Desse jogo nós temos imagens, olha só. O pessoal da televisão pensou bem, né? Viu que no ano anterior o Juventus tinha tomado um belíssimo gol, resolveu se preparar, levou o equipamento para a Rua Javari, mas aí o Pelé fez um gol normal, não fez um gol sensacional. Fez um gol, claro, do Pelé, mas não é nada demais. Muitos jogadores fariam igual, olha só. Mas é muito bom ver essas imagens da Rua Javari lotada, dessas cenas antigas. Infelizmente a telecinagem não está em boa qualidade, mas dá para ver muita gente. Olha quanta gente lotando as dependências do estádio Conde Rodolfo Crespi. Partindo agora para o Paulistão de 61, nós encontramos a maior goleada no período em que o Santos teve Pelé contra o Juventus, 10-1, com 5 gols, metade dos gols marcados pelo rei do futebol. Que goleada em 10-1, e aí nós temos 5 gols do Pelé, que coisa, hein? No jogo da volta na Rua Javari, repetiu-se o placar do ano anterior, no dia 1º de novembro de 61, vitória do Santos por 3-1, dessa vez o Pelé marcou só um gol. No dia 8 de novembro de 62, Pelé passou em branco pela primeira vez, não marcou nenhum gol na vitória do Santos por 2-0 em cima do Juventus. Mas dessa vez o Pelé passou em branco, ih, Pelé, que fase, hein? Mas naquele ano ainda haveria mais um confronto e o Santos venceria o Juventus mais uma vez por 3-0 e dessa vez o Pelé marcou o seu. No Paulistão de 63, o Pelé passou em branco de novo, vitória do Santos por 2-1, sem gol do Pelé. No jogo da volta, 0-0 na Rua Javari, no dia 2 de novembro, então o Pelé passou em branco em 63. Parece que depois daquela goleada por 10-1, o Pelé resolveu dar uma compensada nos jogos seguintes. Rapaz, não marcou nenhum, tô estranhando, Pelé. Marca um golzinho aí, pô. No Paulistão de 64 tivemos mais 2 encontros entre Santos e Juventus. No primeiro deles, o Santos ganhou, mas o Pelé não jogou. E depois de 3 anos, o Pelé voltaria a marcar 2 gols em uma só partida contra o Juventus. Foi na vitória por 5-3 na Vila Belmiro no dia 2 de dezembro de 64.
E no encontro seguinte também Pelé marcou 2 gols, foi no dia 8 de setembro de 65 no estádio do Pacaembu, vitória do Santos por 3-1. Nesse jogo nós temos vídeo também, dá uma olhada. Joel e a sua elegância açucareira. Saiu bem. Lima. Couto caído completamente pela esquerda. Meteu-se Pelé, atenção. Pelo amor de Deus! Jogada extraordinária do ataque do Santos. Olha lá! Pelo amor de Deus, mas isso não existe! Segundo gol de Sua Senhoria, o senhor Edson Arantes do Nascimento Pelé. E na Vila Belmiro, no dia 27 de novembro, Santos goleou por 4-0 e Pelé voltou a fazer um hat-trick, balançando 3 vezes a meta de mão de onça. Conseguimos encontrar a imagem de um dos gols, o primeiro. Agora o Paulistão de 66. Primeiro jogo foi 1-1, comando do Santos, sem gols de Pelé. E no segundo jogo, comando do Juventus, 3-0 para o Santos, e aí sim o Pelé marcou mais um gol para sua conta. No Paulistão de 67, mais 2 encontros, Juventus 0, Santos 4, um gol do Pelé no dia 15 de julho, e no dia 1º de novembro, 4-1 para o Santos, mais 2 gols de Pelé. E no Paulistão de 68, no dia 23 de março, mais uma goleada do Santos, 4-0 e mais 2 gols do Pelé. Esse foi o terceiro jogo seguido em que o Santos marcou 4 gols em cima do Juventus. Seria melhor ter ido ver o Pelé. Vamos continuar, já que começamos, temos que terminar. 24 de abril de 68, vitória do Santos 3-2, 2 gols de Pelé. Vai anotando aí. Paulistão de 69 agora, 2-1 para o Santos, primeiro jogo entre os dois, Santos e Juventus, 15 de março, um gol do Pelé, mais um gol. E depois, no segundo jogo entre os dois, aí o Pelé não jogou, foi 3-0 para o Santos. Esses foram os 2 jogos de 69. Em 70, o Paulistão mudou um pouco o formato, o seu modo de disputa, e não tivemos nenhum jogo entre Juventus e Santos, então pulamos para 71 agora. Paulistão de 71, 1-1 entre Santos e Juventus no dia 28 de abril, e 1-1 entre Santos e Juventus no dia 20 de maio. Pulamos para o Paulistão de 72, dia 18 de março, vitória do Santos por 3-2. Sabe qual é a coincidência entre esses 3 jogos? Não. É que o Pelé não marcou gol nenhum deles. Mas depois de 2 anos, o Pelé volta a marcar em cima do Juventus. É na vitória por 2-1, no dia 9 de agosto, ele marca os 2 gols da partida. Nós temos imagens aí. Pelé, sem contestação. A 7 minutos e 30 segundos da etapa inicial, na cobrança da penalidade máxima, 1 Santos, 0 Juventus. Edu, boa finta, boa jogada, bela bola para Pelé. Pelé ganhou com grande habilidade, com aquela extraordinária habilidade do melhor jogador de futebol em todos os tempos. No Paulistão de 73, revivendo os seus velhos tempos, o Santos enfiou 6-0 no Juventus e Pelé marcou 2 vezes, castigando o goleiro Sérgio Gomes. Essa foi a última vez que o Pelé marcou gols em cima do Juventus, porque no último encontro entre os dois, a partida foi um 0-0, bem diferente e discrepante daquilo que foi o histórico de partidas entre os dois na era Pelé. E depois disso não tivemos mais encontros entre Santos e Juventus com o Pelé em campo. E aí nós temos então um resumo disso tudo para você. Confira aí os números. Depois dessa longa maratona, o resumo de tudo que vimos até agora. Santos e Juventus na era Pelé fizeram 31 jogos, com nenhuma vitória do Juventus, 5 empates e 26 derrotas, ou seja, 26 vitórias santistas. 24 gols o Juventus marcou, 103 gols o Santos marcou. E nesses 31 jogos, Pelé participou de 29 partidas, e nessas 29 partidas ele marcou 42 gols, sendo 28 marcados na Vila Belmiro, 10 gols marcados na Rua Jaguari e 4 gols marcados no Pacaembu, totalizando os 42 gols. E aqui você vê nesse quadro os times que mais gols tomaram do Pelé, os 10 primeiros clubes, no ranking de gols sofridos para o rei do futebol. Você percebe que o Corinthians está em primeiro com 50 gols tomados, Portuguesa vem em segundo com 42, empatado com o Juventus também com 42. O interessante aqui, no 10º lugar está a Prudentina, que participou de poucos campeonatos da primeira divisão,
mas o tempo suficiente para tomar uma bela sarrafada. Que coisa, hein? Com Pelé em campo, o Juventus nunca venceu o Santos, mas não pense você que o Juventus era um time fraco, que o Juventus era um cachorro morto, que o Santos chutava, não. Alguns placares até elásticos, né? 6-0, 7-1, 10-1, podem dar essa impressão, mas na verdade o Santos fazia isso com quase todo mundo. O Juventus era um time que participou de todos os campeonatos paulistas da primeira divisão durante toda a era Pelé do Santos, e essa reportagem vai mostrar para você, olha só. E esse jogo foi exatamente aquele 4-0 de 59 em que o Pelé marcou o seu famoso gol mais bonito da história da sua carreira. Então, quer dizer, o Juventus perdeu para o Santos, mas perdeu como qualquer time perderia para o Santos. E o Juventus participou ali de todos os campeonatos paulistas da primeira divisão nesse todo esse período, mostrando que era um time que tinha nível, que tinha categoria, que tinha condições de disputar contra qualquer um, menos contra o Santos. Bom, pessoal, esse foi o nosso último vídeo do ano. Eu queria agradecer a audiência de vocês, o prestígio que vocês dão ao canal Manto Juventino. Desejar a todos vocês um feliz ano novo, com muita saúde. Ano que vem estaremos de volta com mais vídeos, com mais histórias do Juventus e mais assuntos interessantes para abordar aqui no nosso canal. Muito obrigado a vocês que nos acompanham e até o ano que vem. Valeu, tchau!